Glória a Deus, nós estamos retornando e eu não coloquei o microfone, mas eu vou colocar agora. Glória a Deus, amém, meus irmãos? Nós estamos retornando, glorifica a Deus pela vida dos irmãos que estão voltando aí. E nós vamos então meditar na palavra do Senhor Jesus Cristo, amém? Pega a sua Bíblia aí, é uma palavra muito simples, mas eu tenho certeza que ela vai falar ao teu coração, amém? Gostaria de saber se o som está bom, que eu coloquei o microfone aqui agora. Eu gostaria que os irmãos ouvissem bem, tá bem? O som? Jó capítulo de número 37, versículo de número 5, Jó 37, 5, escreve aqui. Jó 37, versículo de número 5, é a palavra de Deus esta noite. A palavra do Senhor Jesus Cristo diz assim, irmãos: com a sua voz Deus troveja maravilhosamente. Ele faz grandes coisas que nós não compreendemos. Observe, por favor, essa última expressão do versículo é onde nós iremos meditar nesta noite. Que diz assim: Ele faz grandes coisas que nós não compreendemos. O tema da mensagem é como lidar diante do incompreensível. Certo? Esse é o tema da mensagem. Como lidar diante do incompreensível. Como lidar diante do incompreensível. Minha esposa vai colocar o tema da mensagem para ficar guardado no seu coração. Amém? Meus irmãos, eu acredito que é sabido de todos os irmãos que quando estudamos a respeito de Deus, nós aprendemos dentro aí do conhecimento desses atributos, né? Atributos são qualidades do ser divino. No caso de Deus, os atributos de Deus, ele tem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. O Paulo falou que está meio baixo, está baixo? Glória a Deus, aumentei um pouco, vê se melhorou aí, por favor. Glória a Deus, amém? Então vamos lá. Meus irmãos, então, quando nós estudamos a respeito de Deus, nós aprendemos a respeito dos seus atributos, né? E Deus, ele tem, como eu disse, atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. O que eu gostaria de falar aqui, nesta noite, é relacionado a esse poder de Deus, e a dificuldade que nós temos diante desse poder consciente de Deus, dessa coisa que nós chamamos de onisciência, né? Um Deus que é onisciente, tá certo? Então, esses dias, diante de todo esse cenário que nós estamos vivendo, eu acredito que todos vocês também, assim como eu, me bateu uma crise, irmão, de ficar me perguntando, olhando para o cenário e dizendo: Deus, que é isso? Né? Deus, o que está acontecendo? Deus, olha que situação. E algumas pessoas próximas, né, morrendo e aquela coisa, e eu comecei a entrar nesta crise também de dar um desespero diante de tudo isso que está acontecendo. Eu estava indo trabalhar e passei numa avenida aqui perto de casa, as portas dos comércios tudo fechada, e uma agonia dentro do meu coração, e a gente no grupo da igreja, os irmãos mandando, né, olha, ore por fulano, está indo para a UTI, fulano está com Covid, fulano morreu, e somente notícias ruins. E eu me deparei com esse versículo que faz parte de um discurso de Eliú. Não quero falar a respeito desse personagem
a mensagem é temática, mas eu gostaria de falar dessa incompreensão das obras e do que Deus ele faz. Porque às vezes é assim que nós nos sentimos. Nós sabemos que Deus ele é ilimitado, nós aprendemos isso nesses atributos de Deus. Mas o homem, ele é limitado. Ou seja, o homem ele tem capacidade limitada. Deus ele é ilimitado. Então, você imagina que não é fácil a gente compreender algumas coisas e mesmo que a gente busque uma teologia sofisticada, né, uma teologia aí bem aprofundada, nós vamos entender que é impossível nós compreendermos a respeito de Deus, né, das obras em que Deus ele faz. Então, tem muita coisa que vai acontecendo que parece que a gente olha e a gente pergunta, né, Deus, aonde o Senhor está nesse cenário? Isso que está acontecendo, né, às vezes na nossa família, às vezes, né, as coisas, portas se fechando e só notícias ruins que vão chegando, e a gente que crê em Deus começa a buscar compreender e enxergar Deus nesse cenário. Só que às vezes nós nos deparamos, como Eliú ele fala aqui, né, que ele faz coisas. Observe que esse sujeito aqui do versículo, ele está se referindo a Deus, né? Então, Deus, ele faz, observe, coisas que nós não compreendemos. E aí, qual que era a minha pergunta? Como nós vamos lidar diante da incompreensão do agir de Deus? O que eu preciso saber? Quando eu estava pensando nessas coisas que estão acontecendo e nós precisamos tomar cuidado, dentro do meu coração nasce essa indagação a mim mesmo de como que eu tenho que me comportar, saber diante do incompreensível, daquilo que nós podemos compreender dos fatos que estão acontecendo. Então, o que eu preciso saber a respeito desse Deus que dentro do meu coração me traga alívio? Porque muitos de nós estamos sobre essa pressão. Muitos de nós, como eu agora, fui aqui até surpreendido pelo cooperador Bruno quando ele disse que a cunhada do nosso amigo morreu. Eu não sabia. Foi um choque. E morreu dentro de casa, por não haver lugar para... Meu Deus! Nós estamos debaixo de pressão. É uma pressão tremenda que nós estamos vivendo, então, nesses dias. Então, como que tem que ser? Né? Ou como que eu tenho que lidar com isso? Observe isso, por favor. O que eu preciso saber a respeito desse Deus para que venha alívio no meu coração num cenário de incompreensão? Eu já joguei a toalha. Eu já estou dizendo, eu não entendo, eu estou como Eliú. Sou pastor e às vezes como pastor nós somos procurados para dar resposta a algumas questões. Só que eu confesso para os irmãos que eu já cheguei no ponto de jogar a toalha como Eliú e de dizer, não compreendo a grandeza daquilo que Deus ele faz. Então, já que eu não compreendo, pois eu sou limitado, o que traz dentro do meu coração esse refrigério para que eu deite no meu travesseiro em paz, para que eu vá trabalhar em paz, para que eu viva em um cenário turbulento, em um cenário de batalha, em um cenário de luto, em um cenário em que o anúncio é que vai ficar pior. Como que eu lido com o incompreensível de Deus? Observe que a Bíblia, ela vai nos mostrar algumas coisas
que podem gerar dentro do nosso coração alívio. E eu gostaria que você que nesta noite está acompanhando, está participando desse culto, você recebesse essa palavra no meio desse cenário de incompreensão do agir de Deus, do operar de Deus, no meio do caos. O que eu preciso conhecer ou saber a respeito de Deus para me aliviar as minhas tensões? Primeiro, Deus não erra. Essa é a primeira coisa que nesta noite eu preciso saber a respeito de Deus. Quando eu não compreendo, quando eu sou limitado a compreender o seu operar, deixando que as coisas aconteçam, deixando que pessoas morram, permitindo que situações injustas aconteçam, quando o caos ele instala, o que eu preciso entender? Já que eu não entendo a mente de Deus, que ela é impenetrável, é muito profunda, não tem como eu sondar. O que eu preciso nesta noite entender? Que Deus, ele não erra. Observe, por favor, 2 Samuel capítulo 22, versículo de número 31, diz assim, ó: o caminho de Deus é perfeito. A parte A do versículo. Ou seja, Deus, ele é perfeito. E por ser perfeito, os teus caminhos também são perfeitos. E às vezes nós não entendemos isso, como disse Naum, que ele prepara um caminho no meio da tribulação, da turbulência. Ou seja, Deus, ele é perfeito e tudo que ele faz é perfeito. Então eu preciso entender que tudo que está acontecendo é incompreensível, mas eu conheço um Deus que permite, que faz, que proíbe, que opera, que tudo que ele faz, não há erro naquilo que ele faz, naquilo que ele permite. Ele é perfeito, ele não erra. Observe aqui, 2 Samuel, capítulo de número 22, na tradução da linguagem de hoje. Olha como a linguagem de hoje, ela diz assim, ó: este Deus faz tudo perfeito. Olha só, este Deus faz tudo perfeito. Então tudo que ele faz é perfeito. E Deus não erra. Eu não entendo Deus. Eu não entendo. Mas eu sei que tudo que o Senhor faz é perfeito. O Senhor não erra. O Senhor não erra naquilo que o Senhor faz. O Senhor não erra nos teus planos. O Senhor não erra nas suas permissões. O Senhor não erra na sua vontade. O Senhor não erra no seu agir. Deus não erra. Irmãos, e às vezes nós entramos em uma situação em que parece que nós olhamos para Deus como se Deus fosse o pastor da igreja, o presidente da república, um homem. Não, mas nós precisamos entender que Deus, ele não erra. Deus não é um homem que erra naquilo que ele faz. O arrepender de Deus dentro da Bíblia não está dizendo que Deus errou e se arrependeu de ter feito, mas é uma linguagem, antropomorfismo dentro da Bíblia, para que possamos ter a compreensão do sentimento de Deus dentro daquele texto. Mas não quer dizer que Deus, ele errou. Aleluia! Eu me lembro de uma pequena ilustração de um rei que não acreditava na bondade de Deus. E esse rei, ele tinha um servo que vivia dizendo que Deus era bom e que Deus não errava naquilo que ele fazia. Ele diz que um dia eles saíram para caçar. E esse servo, em uma distração de minutos, não viu. E o leão
leão atacou o rei e abocanhou o seu dedo, arrancando o dedo do rei. E esse rei que não cria na bondade de Deus, ficou irado com o seu servo. E sabe o que ele fez? Prisão no servo. Você está preso. E o servo foi preso, porque ele sempre dizia no reino que Deus não errava. E falava da bondade de Deus. E o rei que não cria na bondade de Deus agora se irritou com ele. Por que que Deus, que não erra, permitiu que o leão mordesse ele e arrancasse o dedo dele? E ali está o servo preso por muitos dias, passando o período até que se recuperasse a mão do rei com esse trauma. Diz que ele vai novamente caçar. E enquanto está caçando, diz que uma tribo de canibal pegaram eles. E essa tribo tinha como costume não só se alimentar de homens, mas de apresentar aos seus deuses no altar sacrifícios humanos. Ele diz que pegaram a vida desse rei. Quando eles estão avaliando a oferta para colocar no altar, eles notaram que havia uma deficiência na vida daquele rei. Logo, essa oferta era reprovada, porque dentro da sua tradição, eles não poderiam oferecer nada ao Deus em que ele servia que tivesse alguma deficiência ou alguma falta. Aquele rei, ele foi salvo exatamente por causa da falta em que ele tinha de um dedo na mão. Ele diz que ele chegou, depois de ser libertado por aquela tribo de canibal. Ele chega no seu palácio e a primeira coisa que ele vai fazer é ir até a masmorra, aonde está aquele servo que por um descuido não matou o leão, que acabou comendo o dedo daquele rei que sempre dizia: Deus não erra, Deus é bom. E ele chega gritando ao servo, e o servo levantou e ele disse assim: eu queria te contar algo. Nós fomos presos e só sobrou eu. Muitos foram mortos, comidos pela tribo, mas eu fui salvo. Eu fui salvo. E sabe por que eu fui salvo? Por causa do dedo que eu perdi, que foi comido, arrancado pelo leão. E ele disse: Deus é bom e Deus faz tudo certo. Deus não erra. E quando ele diz que Deus não erra, o rei indaga ele: como Deus não erra e como você diz que Deus é bom, sendo que Deus permitiu então que você ficasse preso aí nesse lugar com água e pão seco, vivendo nesse lugar. Ele disse: rei, Deus é bom e Deus não erra. Sabe por quê? Porque se eu tivesse ido, eu também morreria, porque eu tenho as minhas mãos, os meus pés, o meu corpo, ele é perfeito. E sabe quem ia morrer? Eu iria morrer, ó rei. Deus é bom e Deus não erra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa: diante do incompreensível, esteja ciente de que o seu Deus não erra. Você pode não entender, você pode também não aceitar, mas isso não quer dizer que o que está acontecendo está errado, porque o teu Deus, ele não erra. Pastor, mas houve luto. Deus não erra. Eu sei que é pesada essa palavra, e eu sei que ela corta para você e para mim também, mas eu não me esqueço dessa palavra. Deus não erra.
Aleluia! O teu Deus não erra diante do incompreensível. Deus, esta porta fechou, você é limitado. Sabe o que você diz? Deus é bom e Deus não erra. Eu quero que você coloque aqui, ó, glória a Deus, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Olha só o que disse Eliú: Ele faz grandes coisas que nós não compreendemos. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Segunda coisa que nós precisamos saber a respeito desse Deus, quando nós não compreendemos o que Ele está fazendo, o que Ele está permitindo. Segunda coisa que você precisa saber a respeito de Deus: Deus não perde o controle. Vou falar mais uma vez. Segundo, quando você estiver diante do incompreensível, diante do cenário em que você não entende, em que você já jogou a toalha e você disse: é grande demais as coisas que Deus faz a ponto de eu não entender o que está acontecendo. A segunda coisa que você precisa entender é que Deus não perde o controle. Escreve aí, Mari. Segundo ponto, Deus não perde o controle. Quando eu falo de perder o controle, eu lembro de Isaías capítulo de número 6. Isaías capítulo de número 6, nós vamos ter um drama do profeta. Um parente querido morreu. O parente era um rei. Esse chamado Uzias, o rei que acabou pegando lepra. Mas ele foi um bom rei. Ele teve um problema com o orgulho. E devido a esse problema, ele acabou ficando leproso e sendo afastado do reino. Mas ele era um rei bom. E dizem os historiadores que ele tinha um parentesco com o profeta. E diz que o profeta tinha acesso à sala do trono constantemente. Antes do rei pegar lepra, constantemente Isaías via o rei. E alguns chegam a dizer que ele admirava a maneira em que o rei se assentava na sala do trono. O rei morreu. O rei Uzias morreu. E o que acontece? O profeta entra em uma crise. Olhando a situação, ele entra em crise. E agora, a Bíblia diz que ele vai para o templo do Senhor. Ele vai orar. E a Bíblia diz assim, observe por favor, o versículo de número 1 começa dizendo assim: no ano em que morreu o rei Uzias, no ano do luto, no ano da morte, no ano da tristeza, no ano da perda, no ano da incompreensão, no ano da falta de entendimento, no ano em que eu perdi o controle da situação, nesse ano, aí a Bíblia diz, eu vi o profeta falando, o Senhor, observe agora, sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Olha que coisa tremenda, porque essa expressão aqui no texto aqui, ó, eu vi o Senhor, esta visão você sabe também que está dentro de uma visão permitida, né, por Deus, e mais uma vez usando esse termo da antropologia aí, né, do antropomorfismo ou antropopatismo. Antropologia é outra coisa, né, desta linguagem que Deus se manifesta ao homem. Por exemplo, Moisés viu as costas de Deus. Depois nós vamos ver que homem nenhum viu a Deus, né? João, ele vai dizer que homem nenhum nunca viu a Deus em sua essência. Nunca viu a Deus como Ele é. Um dia nós veremos como Ele é. Só que Deus se fez conhecer. Há 4 revelações de Deus dentro da Bíblia. Deus se revela através da natureza. Deus se revela através da sua palavra. Hoje Deus se revela através do Filho. Olha que coisa tremenda. Deus se revela através da natureza. Deus se revela através da sua palavra. Deus se revela através da natureza. E Deus se revela através dos juízos
em que nós veremos dentro da Bíblia e no mundo. Deus se revela, Deus se dá a conhecer através dessas 4 coisas. É a Bíblia que diz isso, né? É a Bíblia que diz isso. Mas dentro da Bíblia nós vamos encontrar expressões de pessoas que viram a Deus. Viram no sentido não de sua essência, mas Deus se deixou conhecer por elas, a elas, e elas viram aí um vislumbre da glória de Deus, de maneira que eles podem descrever esta manifestação gloriosa de Deus. E Isaías está lá dentro do átrio, orando dentro do templo, e de repente o céu se abre. E quando o céu se abre, a Bíblia vai dizer que ele viu. Olha que coisa interessante. E como estava Deus? Você lembra que alguns historiadores dizem que ele tinha acesso ao rei, e constantemente ele entrava na sala do trono e via o rei assentado no comando do seu reino? Agora, quando ele entra dentro desta visão, o Isaías não vê um rei mortal, limitado e leproso, como ficou. Agora Isaías vai ver um rei, só que esse está no céu, e ele está sentado no trono. Ele está com uma roupa de realeza, que fala aí desse poder de sua majestade. Quando Isaías olhava, ele via o rei Uzias e os seus ministros do lado dele, que serviam ao rei aquilo que ele queria, que fazia o que o rei ordenava. Na mão do rei estava o cetro, aleluia, e isso encantava o profeta. Só que agora Uzias morreu, e o que o profeta diz? Meu Deus, agora a situação estreitou na terra. O que será, aleluia, da terra de Judá? O que será do povo agora sem o rei assentado no trono? O filho herda, mas não será como o pai. Agora quando ele vê que aqui na terra estava faltando o rei que se assentava no trono, que havia morrido, mas no céu havia um Deus assentado no trono e que estava no controle. E esses ministros que ele vê não eram ministros falíveis, mas eram serafins, ministros que ardiam em fogo. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos teus ministros, e esses ministros são esses anjos que operam, aleluia, a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Quando Isaías vê aquilo, Isaías cai no chão e ele diz: ai de mim que vou perecendo. Ele vê os serafins cantando a sua trilha de manifestação. Você sabe que dentro das línguas hebraicas e dentro da cultura dos judeus, quando é enfatizado uma palavra 2 ou 3 vezes, ali fala do seu máximo, da sua plenitude, do seu ápice. Quando diz santo, santo, kadosh, 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 está dizendo santíssimo, algo além daquilo que nós podemos compreender, profundo, algo que é incompreensível. E usa-se então nesta linguagem essa expressão santo, santo, tríade desta santidade. Isaías cai aos pés do Senhor. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, meus irmãos, é que aqui na terra o rei pode morrer, o cetro pode cair, o homem pode falhar, mas Deus continua no trono. Escreve aqui em nome de Jesus: Deus continua no trono. Aleluia! Deus continua no trono. Isaías viu Deus assentado no trono, na terra. O rei que ele era fã havia morrido. O trono está com o sucessor, seu filho, que não será como o pai. O trono está falível, mas no céu Deus está no controle. E ele não só está no controle, a Bíblia diz que os anjos cantam, e ele vê algo que é anormal, treme, ele ouve a voz de Deus, louvado seja o nome de Jesus. E sabe o que ele vê? Ele vê Deus
Deus, ele vê Deus no trono. Deus no trono é Deus dizendo: ei, eu estou no comando. Aleluia. Deus continua no trono, isso aí. Deus continua no trono. Eu não estou entendendo. Eu estou olhando pessoas, né, aí morrendo. E às vezes pessoas que nós sabemos, né, pessoas que são fiéis a Deus, famílias tão bonitas aí, mas que estão perdendo pessoas estão morrendo. E eu não estou entendendo. Será que Deus perdeu o controle? Será que Deus agora não tem mais controle sobre a situação? Será que quem está governando tudo é Satanás? Será que é o diabo que está matando? Será que é o diabo que está fazendo? Será que agora o poder que opera, que impera, né, nesta terra é o diabo? Não. Deus está dizendo: sobe, Isaías, vem para cá. Deixa eu te mostrar uma coisa, meu filho. Você é limitado, você não consegue entender. Eu continuo no comando, eu estou no trono. O rei aí da terra é destronado. Eu coloco, eu tiro. Eu faço subir, eu faço descer. Eu dou vida, eu tiro a vida. Eu exalto, eu humilho. Mas eu continuo. O homem é infiel, mas eu permaneço fiel. Aleluia. Observe, por favor, outras revelações de Deus Deus no controle. 1 Reis, capítulo de número 22. Essa é uma cena única. Micaías, o profeta, ele é buscado e trazido diante da presença do rei Acabe. E o rei Acabe, o que as pessoas dizem? Aleluia, para o rei Acabe: vai para a batalha, você vai voltar, Deus vai te dar vitória, Deus é contigo. Buscaram Micaías, já deram uns cascudos, eu que estou aumentando, deram uns cascudos no profeta e diz assim: ó, diga o que é bom para ele, viu? Fale para o rei o que é bom. Micaías diz: meu filho, as coisas não funcionam assim. Eu vou falar aquilo que Deus me mostrar. Micaías chega adiante, aí ele diz assim: esse daí é contra mim. Diz para Josafá, Acabe: mostre, fale. E o Micaías, irônico, diz: vai, rei, vai para a batalha, Deus é com você. Vai, rei. Acabe sabe muito bem, diz: fale para mim, diga a verdade. Você nunca fala nada favorável a mim? Fale. Aí a Bíblia diz assim, meu Deus, olha só, versículo 19 do capítulo 22. Então disse ele: ouve, pois, quem? Micaías está falando pro Acabe. Ouve, pois, a palavra do Senhor. Observe agora, aleluia. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, aleluia. Micaías diz: Acabe, o Senhor abriu o céu, e quando eu olhava em visões, eu vi Deus assentado no trono, aleluia. E ele continua dizendo assim: e todo o exército do céu estava junto a ele. Imagine isso, irmão. E a sua mão direita e a sua mão esquerda estava, imagine, rodeado por esse exército. Aí a Bíblia diz no versículo 20: e disse o Senhor, aleluia, observe, quem induzirá Acabe? Olha o que Deus diz. Deus brada no céu e diz: quem induzirá Acabe a ir para a batalha? Porque hoje está determinado por mim a morte dele. 400 disseram que ele vai e ele volta vitorioso. Aí a Bíblia diz que saiu um espírito, porque eles são servos. Aleluia, aleluia. Martim Lutero disse que o diabo é um cão na coleira de Deus. Só vai até onde Deus deixar. Deixa um glória a Deus aqui, porque isso vale a pena, vale a pena. Vale a
pena. Ele só vai até onde Deus permite. Deus coloca limites. Ele é criatura, Deus é criador. Ele é infinito. Aleluia. O inimigo da nossa alma é finito. Se apresenta um espírito ali. Observe o que a Bíblia diz. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor. Imagine isso aqui, irmão. São ministros. Se apresenta diante do Senhor. Aleluia. E aí ele diz: eu induzirei. E o Senhor diz: com o quê? Não que o Senhor não sabia. É mais uma vez para a gente entender que Deus é onisciente. Entenda nesta noite. Mas Deus pergunta aí, aleluia, com o quê? Aí ele diz assim, e disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas. Tome cuidado. Aleluia. Ele diz: eu vou sair e vou ser um espírito de mentira na boca dos profetas. Aleluia. Só que o que eu quero que você entenda nesta noite é que Micaías viu lá no céu um rei assentado no trono. Acabe diz assim: eu tenho controle das coisas. Você está profetizando mal contra mim. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma outra roupa. Eu não vou com roupa de rei, com coroa, como rei representante do povo diante da batalha. Dessa vez, sabe como que eu vou? Eu vou com roupa dos soldados do exército. Eu vou me camuflar. Aleluia. Mal sabia que quem está no controle é Deus, é Deus, é Deus que está no controle. O Acabe está pensando que tem domínio da situação, mas Micaías viu Deus assentado sobre um trono. Irmão, nesta noite, entenda, Deus está no controle, mesmo quando eu não compreendo o cenário, Deus está no trono. Ele está no comando. Ele não perde o controle da situação. Deus não fica perdido. Ele não precisa de bússola. Ele não precisa de consultar ninguém. O salmista, ou me desculpe, o apóstolo Paulo e o profeta Isaías disse: quem deu conselho a ele? Quem falou para ele faça isso? Ou quem lhe emprestou alguma coisa? O profeta Isaías diz que as estrelas, ele chama todas pelo nome, aleluia, ele está no trono, o povo não entende, está achando que quem manda é a Babilônia, que é os Nabucodonosores que estão assentados. Nabucodonosor é um título, que está sentado no trono, só que Deus está mostrando: eu continuo no controle. Irmão, quando você perdeu o controle da situação e você é um servo de Deus, guarde nesta noite isso no coração: Deus está no controle. Ele está no controle. Ele está no controle. Você pode perder, eu posso perder, mas Deus não perde o controle. Observe mais uma revelação. Eu poderia também ler aqui Ezequiel capítulo 1, mas eu teria que ler o capítulo inteiro, e são muitos versículos, mas ali também há uma revelação de Deus no trono, que o profeta Ezequiel viu no cativeiro. Ele estava sentado diante do rio Quebar, em meio à tristeza, em meio à angústia. Foram deportados, estão vivendo como escravo, pessoas perderam casa, pessoas morreram, e agora eles estão à beira do rio Quebar. E enquanto eles estão lá, aí a Bíblia diz assim: e abriram-se os céus, e eu vi visões de Deus. Aleluia. E o que o profeta vê? Ele vê que às vezes aqui na terra as coisas podem sair fora, mas Deus continua no controle. E Deus está lá de cima só olhando, só observando, só trabalhando. Ele tem a rédea na palma das tuas mãos. Ele tem o controle. Aleluia. Mas deixa eu ler aqui Apocalipse, capítulo de número 4.
esse capítulo, que dentro da ordem cronológica daquilo que cremos a respeito do assunto de escatologia, nós cremos que representa o arrebatamento da igreja, que João ele viu. Até o capítulo de número 3 as coisas acontecem na terra. 4 a igreja sobe, a partir daí as coisas começam a acontecer na terra com a igreja no céu. Nisso que nós cremos. A partir do capítulo de número 5 a igreja não está mais na terra. E o capítulo de número 4 para nós, que somos pré-tribulacionistas, cremos nisso. E esse capítulo ele é muito interessante, porque observe, primeiro Deus se revela para ele no capítulo de número 1, como vocês bem sabem. E ele viu Jesus Cristo glorificado ali. E depois descreve para ele, manda ele escrever as coisas que foram, que estava acontecendo e aquelas que aconteceria. Ele diz para que João escrevesse isso. E quando chega no capítulo de número 4, aí a Bíblia diz assim, e depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, aleluia. E a primeira voz, que como trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer, que são coisas que nós estamos vendo, que vão acontecer quando a igreja ser arrebatada. E logo fui arrebatado, olha só, em espírito, e eis que em um trono estava posto no céu, e eis que um trono estava posto no céu. Eu vou repetir, escreve isso aí, Mari, escreve isso aí porque vale a pena. Aleluia. E eis que um trono estava posto no céu. Tinha um trono posto no céu. Aí você diz, mas só trava o trono lá. Só tinha o trono. Aí a Bíblia diz assim, e um assentado sobre ele. Aleluia, aleluia, oh irmão, eis que um trono estava posto no céu. Aí a Bíblia diz assim, e um estava assentado sobre o trono. Trono na Bíblia tem como tipologia do governo, do controle, daquele que está sentado no trono. Deus estava sentado e João viu, e ele viu, e Deus disse para ele, escreve aí as coisas que foram, as coisas que estão sendo e as que serão. Vão acontecer coisas terríveis, fome, peste, morte, traição, o aumento da iniquidade, tudo isso, mas não se esqueça, eu estou no controle e estou te mostrando, aleluia, eu estou no controle. Vocês não pegam Deus de surpresa, Deus não é pego pelo acaso. No céu não falta energia, no céu não depende de água, no céu não existe no celeiro de Deus falta. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle e nós precisamos descansar. Quando nós sabemos disso, nós sabemos que quem governa, aleluia, é Deus, irmão. É Ele que governa. Mas eu já estou finalizando aqui. Quanto tempo falta, filha? Mas observe, por favor, Romanos capítulo 11, versículo de número 33. Preste bem atenção nisso aqui. Eu estou dizendo que Deus não perde o controle. Eu já perdi controle até das minhas próprias emoções. Mas Deus não perde. Eu já perdi o controle de situações. Mas Deus não perde. Deus não perde. Romanos capítulo 11, versículo de número 33, diz assim. Observe isso aqui, por favor. Romanos 11, 33. Paulo, isso vai acabar numa doxologia, aleluia, em um louvor a Deus. Olha, ó profundidade das riquezas, preste atenção, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Observe isso. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria,
como da ciência de Deus. Qual insondável? Aí, eu fui estudar esse versículo aqui, irmão, e gostei de um comentário de John Wesley. Observe o que o John Wesley, ele comenta sobre esse versículo. Ele fala assim, ó, da profundidade, da riqueza e da sabedoria. Ele diz que a sabedoria direciona todas as coisas para um melhor fim. Então, observe como que o John Wesley, ele interpreta esse versículo aqui. Ele diz assim, ó, a sabedoria governa tudo para um fim melhor. A sabedoria governa para um fim, ou direciona todas as coisas para um melhor fim. A sabedoria direciona as coisas para um melhor fim. E aí ele diz, e o conhecimento vê esse fim. Aleluia! Oh glória! Eu não sei se você entendeu, eu vou tentar ler de novo. Observe o que ele diz aqui, que a sabedoria de Deus, ela direciona todas as coisas para um fim melhor. Entendeu? Então, Deus, o Paulo, ele chega no ápice, ele diz assim que os pensamentos de Deus são muito profundos e a sua sabedoria. Aí o John Wesley diz assim, ó, esta sabedoria governa o mundo, governa a vida do homem para um fim melhor, para um fim que vai glorificar o nome dele. Aí ele não só diz isso, mas olha o que ele diz ainda aqui. Aí o John Wesley diz assim, ó, Deus sabe, olha só, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Do fim, ele tem o conhecimento. Então ele fala da sabedoria que governa para um fim e ele já conhece o fim. Eu estou dizendo que Deus não perde o controle. E eu estou dizendo que Deus controla com sabedoria e com conhecimento. Com sabedoria, ele governa tudo para um fim bom. E com conhecimento, ele já sabe o começo, aleluia, o fim no começo. Ele é atemporal, ele não é limitado, aleluia. Nós não compreendemos Deus. Nós não compreendemos Deus, por quê? Porque para Deus não existe passado, presente e futuro. Deus, ele não muda, aleluia. Ele pode entrar, aleluia, na eternidade, andar no começo, ele vai no fim. Eu não posso voltar ontem. Para Deus não tem ontem. Olha que coisa profunda o que Paulo está dizendo e que John Wesley, ele acaba interpretando. Olha só, Deus sabe o que fazer e como agir, e com base em recursos ilimitados. Deus sabe o que vai fazer, antes de fazer, e tem recursos ilimitados para fazer aquilo que Ele quer fazer. Está no trono ou não está? Tem o controle ou não tem? Eu não sei, irmão, o cenário que você está vivendo, mas eu posso te dizer nesta noite que quem está guiando é um Deus sábio, que governa tudo para um fim, aleluia, bom, e Ele conhece como vai ser o fim. Eu não sei o dia de amanhã, eu não conheço daqui a algumas horas o que vai acontecer, eu não sei, mas Deus já sabe. Ele está por detrás dos bastidores controlando, e Ele sabe o fim, aleluia, no começo. Olha o que o Isaías, ele diz aqui, ó, capítulo 46, versículo 10, coloca aqui por favor, Mari, Isaías 46, versículo 10, aí diz assim, ó, que anuncia o fim, aleluia, lá no princípio, no Gênesis, ele já anuncia o fim, ele já fala o que vai acontecer lá no fim. E o fim, eu quero te dizer uma coisa para você que serve a Deus, no final é vitória, no final é vitória. Mas pastor, morreu, derrota, aleluia, na morte é para o ímpio, mas para o crente Deus tem prazer, aleluia. O crente parte para a eternidade para nunca mais
mais viver distante de Deus para usufruir, aleluia, dos benefícios desta graça conquistada no Calvário, aleluia. Ele conhece o fim desde o princípio. Isaías 46:10 diz que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, nem aconteceu, aleluia. Um dia a Bíblia diz que Daniel está lendo a Bíblia, aleluia, e ele entende que aquela palavra falava a respeito de um tempo. Aí ele vai até Ciro, diz a história que ele fala para Ciro que há um Deus no céu, que centenas de anos antes de Ciro nascer, falou a respeito de Ciro, que Ciro seria o libertador, que Ciro seria usado por ele. Antes de Ciro nascer, Deus já falava de Ciro. Esse é o Deus que esta igreja serve, aleluia. Ele anuncia o fim desde o princípio. Será que Deus está perdido, que nem eu diante dessa situação, que às vezes não sei se abro, se fecho, não sei se vou, se fico, não sei se faço, se não faço. Tem hora que eu não sei nem o que fazer, aleluia. Mas uma coisa é certa, eu olho para Deus e digo: Deus, tem muita coisa que eu não sei. E quando a gente não sabe o que fazer, tem que fazer que nem Davi, tem que orar, tem que buscar Deus. Deus, eu não sei, mas eu sei que é um Deus no trono, que conhece tudo, e que está no governo, e que está no governo, e que está no governo, e que está controlando tudo. É Ele que está fazendo tudo, é Ele que está operando, é Ele que está trabalhando. E nesta noite, amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, esse é o Deus que está aí dentro da tua casa, trabalhando na sua vida. Esse Deus que tem conhecimento do fim, governa com sabedoria e governa com conhecimento. A sabedoria leva para um fim bem, e o conhecimento, ele já tem ciência do fim. Eu vou partir para o fim. Quanto tempo? Eu tenho 10 minutos. Eu vou tentar em 10 minutos finalizar agora. 10 minutos. O terceiro ponto nesta noite. Escreve aí, Mário. Terceiro. Quando você está diante de um cenário de incompreensão diante daquilo que Deus está fazendo, o que você precisa saber para aliviar o teu coração? Para você dormir em paz. Sabe o quê? Terceiro. Deus pensa. É isso mesmo, irmão. É a Bíblia que diz: Deus pensa. Escreve isso aí, mano. Deus pensa. Aleluia. Deus pensa. O que isso tem a ver? O que isso tem a ver, pastor? Que Deus pensa. Deus pensa. E se Ele pensa, nós precisamos entender que Ele trabalha com um propósito. E é por isso que Ele vai dizer que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Olha só. Deus pensa. Deus não largou a sua criação e a sua criatura para o nada. Você já imaginou isso? Você já imaginou? Esse é o Deus. Aí ela está escrevendo: Deus não erra, Deus não perde o controle, e Deus pensa. E Ele pensa com propósito. Ele pensa para a honra e a glória do seu nome. É mais ou menos assim, peraí. Eu estou aqui, aí as pessoas chegam e dizem: quem é Jesus? Quem é Jesus? Aí ele diz: é aquele que eu beijar. Eles pegam ele, levam ele preso. Eu estou ilustrando, isso não está escrito na Bíblia. Mas aí alguém diz: ixi, agora? Aí os demônios, hein? Ixi, vai matar Jesus. Aí eles vão, Pedro diz: você não pode se entregar. Aí ele diz para Pedro assim: ó, você não conhece. Você não sabe das coisas de Deus. Você só conhece das coisas do homem. Meu Deus pensa. Meu Pai pensa. Tudo isso daqui faz parte de um projeto bem elaborado. Aleluia. Isso aqui não é o acaso. Nós não somos governados pela lua. Nós não somos governados pelas estrelas. Não. Há um Deus assentado no trono que governa e Ele pensa. Você nasceu dentro de uma vontade, de um propósito. Ele olhou para Jeremias e disse assim: Jeremias, você não é fruto do acaso. Você nasceu em família sacerdotal, mas vai ser profeta, porque eu te separei para ser profeta. Ele pensou o que ele iria fazer. Isaías 55:8 diz assim, ó: porque os meus pensamentos
não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Aleluia. Ele tem pensamentos. Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Olha na linguagem de hoje. Olha na linguagem de hoje como que diz aqui, ó. A Almeida Revista. Diz assim, ó: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vocês. Aleluia. Eu bem sei os planos que estou projetando para vocês. Amém. Meus irmãos, diante disso, olha, diante da falta de conhecimento de tudo que está acontecendo, não se esqueça dessas coisas. O nosso Deus, Ele é tremendo. Nós estamos finalizando. Eu quero agradecer a Deus, no nome do Senhor Jesus, nesta noite, pela oportunidade, no nome de Jesus, de nós estarmos aí juntos. Eu não sei se você consegue ouvir nesta noite, mas eu quero terminar aí com esse louvorzinho, no nome do Senhor Jesus, porque esse Deus, Ele é poderoso. Não sei se dá para você ouvir. Dá para ouvir aí esse louvor? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele sabe tudo sobre o universo. Aleluia. Oh glória. Ele sabe quantos litros d'água. Abaixa só para mim dar a bênção apostólica. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de todos vocês. E todos vocês dizem amém. Ele sabe de tudo. Que Deus abençoe. Glória. Me perdoe os irmãos que não tiveram oportunidade. Muito obrigado pela participação de todos os irmãos desta noite. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração dos irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Ele não copia nada de ninguém. Ele não precisa aprender para ensinar. Aleluia. Ele tem as escrituras do planeta. O seu nome é Jeová. Aleluia. Ele entra pelo gelo, sai de dentro. Aleluia. Oh glória. Sem levar nem arranhão. Toca no fundo do mar, entra dentro de uma rocha e sai do dentro. Ele sabe, tem dentro de um coração e põe na palma da mão. Conta que a humanidade tem. Ele não se esquece de ninguém. Vai dormir em paz, não tema a noite, não tema o dia de amanhã, descansa. Você pode perder o controle da situação, mas Deus não perde. Aleluia! O projeto, oh glória! Precisa de aviões, mísseis e bombas para vencer uma guerra. Aleluia! Sabe todos os segredos mundiais. Ninguém. Aleluia. Glória a Deus. Oh glória. Aleluia. Deus abençoe meus irmãos. Até o próximo. No nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.